A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão chegando aí. Nós estamos na parte 8 da nossa série Sinais dos Últimos Dias. Amém? Amados, que Deus te abençoe poderosamente. Se tu ainda não é um inscrito, inscreve aí em nosso canal. Ativa o sininho em todas as notificações. Amém? E se desejar, porventura, pode compartilhar, tá? Pode compartilhar, porque é importante o compartilhamento. Amém? Para que todos venham saber a respeito da vinda do Senhor Jesus. Amém? E de tudo que está acontecendo. Deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho em todas as notificações. Amém? Se nos desejar também, segue aí nas nossas redes sociais, aí no Instagram, né, como vai passar aí para vocês, Pastor Cauê. E vamos juntos levar a palavra de Deus aos quatro cantos, porque todos precisam saber que Jesus está voltando. Prepara-te, ó Igreja de Cristo. Amém? Amados, vamos para o nosso estudo sem mais demoras. Assista esse vídeo até o final. Fique conosco até o final e seja cheio do Espírito Santo. Precisamos de um despertar mais sério e honesto no que a palavra anuncia quanto aos eventos escatológicos ou dos últimos dias antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa saber que o anticristo ainda não se manifestou e nem pode se manifestar, porque quem detém a sua mão manifestação, porque o que detém a sua ou não manifestação é a igreja. Os filhos de Deus, nós os cristãos, dita em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim, ao 10 diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado a seu tempo? Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém? Amados, em nós habita o poder de Cristo. Para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e não se corromperam com as coisas desse mundo, que não negarem ao Senhor Jesus, habita em nós o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, né? Então, em breve, em pouco tempo, o anticristo se revelará, mas entenda que as suas ações, que os seus projetos já estão sendo colocados em prática, né? O que é anticristo? É anticristo, né? É anti-Jesus. É uma pessoa que vai se levantar, né, pregando a paz no mundo, resolvendo todos os problemas, né, trazendo solução para a economia, trazendo solução para a saúde, fazendo prodígios e maravilhas para enganar a muitos. Mas veja que Paulo cita aqui que isso não irá acontecer sem que muitos se apostatem da fé, se afastem da fé. E nós podemos ver que muitos têm se afastado de Jesus. As pessoas têm se apostatado da fé, muitos se conheceram a Deus, têm se apostatado da fé por causa das lutas, né? E ele diz que ele não será revelado até que tudo que está para se cumprir, os sinais, primeiros sinais, os princípios da dor sejam acontecidos, seja revelado, antes dele ser revelado, né? E a Bíblia diz, próprio Paulo diz que, aleluia, diz que ele é o filho da perdição. Ele vai ser levantado pelo próprio Satanás, né, para confundir a humanidade. E muitos vão ser enganados por ele, né?
você pode ver que todos aqueles, isso eu vou dizer com precisão e com verdade, não vou voltar atrás porque é a palavra de Deus que diz, nós vemos aqui nesse capítulo e vamos ver no seguinte, nesse estudo, que o espírito do anticristo já está no mundo, já opera no mundo, né? Entenda que o espírito do anticristo, esse sim, o espírito, já está agindo no mundo e não o anticristo, né? Ele já está se movendo no mundo. Ele já está enganando a muitos. Porque todos aqueles, vejam que ele vai vir, ele vai se opor contra tudo que é sagrado a Deus, principalmente contra a Igreja de Cristo. E vai ter muitos cristãos que vai se afastar da presença de Deus pelo fato de concordarem com tudo isso, com ele. Perceba-se que o espírito do anticristo já opera no mundo. E nós temos visto, aleluia, nós temos visto que muitos têm sido contra, muitos homens têm sido contra a Igreja de Cristo. E você que é cristão, que apoia este tipo de pessoas, corra logo, saia, deixe de apoiar este tipo de pessoas. Porque senão você pode perder a sua salvação, segundo a Bíblia. Porque a sua carreira vai ser em vão. Aleluia. Então pare e pense qual tipo de pessoas você tem se associado, com qual tipo de pessoas vocês têm apoiado nessa terra, principalmente você cristão, você que se diz ser servo de Deus. Que tipo de pessoas você tem apoiado? Que tipo de pessoas você tem dado crédito nessa terra? Porque a própria palavra diz que o anticristo ele vai se manifestar contra tudo que é Deus. Porque ele vai querer ser adorado, somente ele é o centro. Somente ele será o centro. E nós já podemos ver o espírito do anticristo já operando. Aleluia. Então lá em 1 João, Epístola de João, vamos para lá, para a primeira Epístola de João, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: e todo espírito que não confesse isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Ou seja, João ele diz que todo aquele que confessar que Jesus não é... Vamos ver aqui, o versículo anterior aqui, Vamos ler do versículo 1, 4, 1 em diante. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo. Ou seja, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que foi como nós, que sofreu todas as humilhações, que passou pelo que passou, esse é o espírito do anticristo. Veja, Veja, o inimigo também revela, o inimigo também sabe da tua vida. Então tome cuidado. Tomem cuidado, meus amados irmãos, tomem cuidado. Aleluia. Porque o espírito do anticristo, como diz a palavra, já está reinando no mundo. O espírito do anticristo está se movendo, trazendo engano e trabalhando intensamente para desviar muitos para o inferno ou convertê-los às suas obras, que Deus abomina. Que pessoas, obras e atitude nos homens Deus vai rejeitar e deixar fora do seu reino. Então, mais um ponto aqui nesse estudo. Que tipo de obras, que tipo de pessoas, de obras e atitudes, a qual Deus vai rejeitar, a qual pode impedir, e deixar muitos fora do reino de Deus? Olha só essas atitudes. Eu quero ler com você, lá em Apocalipse, capítulo 22, que diz assim, 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Veja atitudes, e ainda tem mais lá em Gálatas, né? Ainda tem muito mais. Aqueles que praticam a prostituição, aqueles que praticam o homicídio, a idolatria, né? Tudo que é pecado desagrada a Deus, né? E algo interessante que me chama a atenção é todo aquele que ama e pratica a mentira, e comete a mentira, e pratica a mentira, né? Fuja disso agora, amados. Vamos deixar isso para trás. Vamos nos arrependermos. Vamos nos colocar na posição que Deus quer para nossas vidas. Vamos nos santificar para não ficarmos fora do céu. Ah, pastor Cauê, mas eu sendo cristão, se eu tiver nessa atitude, nessa prática que a palavra diz que é errada, eu posso ficar fora do céu? Pode sim. Lembra que Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus? Muitos vão dizer, ah Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e papai do céu vai dizer, afasta-vos de mim, ei, sai fora. Então tome muito cuidado, porque o fim está chegando. E Deus está dando tempo para que cada um de nós se arrependa. Eu costumo sempre dizer, eu aprendi algo, que o povo que precisa mais se arrepender somos nós cristãos. Somos nós que dizemos ser cristão. Porque nós é para estar praticando o que a palavra de Deus diz, amando a Cristo como é, obedecendo. Se somos seguidores de Cristo, nós temos que seguir os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos, praticar aquilo que Ele nos deixou. E se nós não estamos fazendo isso, alguma coisa está errada. É que a palavra não, é nós mesmos. Então Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, para um tempo de consagração, de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento. Deixar de apoiar certo tipo de pessoas que são contra a palavra de Deus, para apoiar pessoas que são a favor da palavra de Deus. Porque aquele que quer ser amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, mas aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Veja que o anticristo, o espírito anticristo, quando ele se revela, o espírito já está aí operando. E ele vai vindo, tá fazendo a cabeça de muitas pessoas contra a palavra. O espírito do engano está enganando muitas pessoas. Aleluia! Dizendo que essa história de crente é balela, dizendo que essa Bíblia é balela, que tem que mudar a palavra, que a palavra já passou do limite, já está desatualizada. Isso é espírito do anticristo. Aleluia! Perceba-se que tudo que vai contra a santidade de Deus é espírito do anticristo. Tudo que anda desonestamente na terra é espírito do anticristo, porque a honestidade procede de Deus, a fidelidade procede de Deus, a obediência procede de Deus. Aleluia! Então tome cuidado, tome cuidado. Nós estamos estudando a palavra e nós precisamos botar em prática, não só ficar em teoria. Observe, olhemos para esse tempo e vemos como esses comportamentos se multiplicam, sendo dos sinais dos últimos dias ou eventos, né? Quando a gente olha para a atitude das pessoas, não é julgando, mas é a própria palavra que julga, nós começamos a ver o aumento da maldade, a falta de amor ao próximo. O amor ao próximo tem se esfriado muito, principalmente no meio do povo de Deus, né? No mundo inteiro. Percebemos que a maldade está se multiplicando, o pecado está se multiplicando. E vemos que esses comportamentos se multiplicam a cada dia. E isso é um dos sinais dos últimos dias, dos últimos eventos que tem que acontecer na Terra. Lembrar que o que nós estamos estudando é escatologia, que do grego vem de duas palavras. Escatos, últimos ou últimas coisas. E logos, estudo, né? Quer dizer, a escatologia significa o quê? Estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. É isso aí. Então nós estamos estudando os últimos eventos da terra diante da palavra de Deus. Nós estamos vendo a luz da palavra, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é a luz da palavra de Deus. Amém? Então, escatologia significa estudo das últimas coisas ou estudo das coisas futuras. Então vamos nos despertar. Desperta tu que dormes. Levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém? Então, meu querido, que Deus possa te abençoar. Vamos nos firmar em Deus.
Vamos estar atentos. Vamos continuar sendo justo, fazendo a justiça, praticando o bem, sem muitas das vezes querer receber nada em troca. Porque a nossa recompensa vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. E fique atento, porque o espírito do anticristo já está reinando na face da terra. Perceba-se, faça uma análise, reflita hoje, neste momento, tudo que você tem visto, o que tem se passado, e se afaste. Não queira compartilhar do mesmo espírito do mundo. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal da terra, você foi chamado para fazer a diferença. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma parte desse estudo. E eu sei que o próximo estudo virá com mais explicação. Deus, nos guarda, meu Pai, do espírito do anticristo. Nos guarda, Senhor. Nós não queremos compactuar com o errado. Nós não queremos compactuar com o espírito do anticristo. Mas queremos compartilhar com o espírito da verdade, com o espírito de Cristo. Nós queremos seguir adiante, levando a Tua palavra. Nos dá ousadia para pregar a Tua palavra nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Use bem as palavras, porque palavras têm poder.